Fala galera do primeiro ano, estamos juntos, mais uma aula. Nós vamos dar continuidade à nossa primeira parte do texto dissertativo argumentativo. Nós estamos construindo então, dentro desse primeiro momento, de maneira bem gradativa. Nós estamos compassados exatamente para que você, nosso objetivo aqui é que você aprenda, que você então consiga assimilar de maneira efetiva todos os passos da primeira parte do texto dissertativo argumentativo, que é a introdução. Então nós estamos já chegando ao final dessa apresentação das partes desse texto, da primeira parte do texto. E aí eu queria que você sacasse uma coisa comigo, meu brother. Quando a gente fala sobre a parte introdutória, existe dentro da parte introdutória uma função fundamental no texto dissertativo argumentativo, que é a apresentação do seu ponto de vista, da sua opinião, daquilo que você pensa sobre o tema. Isso é essencial. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo agora exatamente a construção desse momento, que é a tese. Só que eu vou ensinar você, eu quero passar para você a elaboração de uma tese mista. O que é isso, tese mista? Essa tese mista, na verdade, é para que o seu texto, essa apresentação dessa parte do texto, ganhe um pouquinho mais de corpo, ganhe um pouquinho mais de conteúdo, ganhe um pouquinho mais de informação, para que você possa, então, na hora, saber assim, eu sei o que eu vou escrever. Porque, às vezes, quando o cara vai escrever a parada, ele tem dificuldade assim, o que eu vou colocar aqui? Eu não sei mais o que colocar. Então, eu já te dou um encaminhamento para que você possa aprender o negócio. Vamos lá. Tese mista. Você lembra comigo o seguinte, você vai lembrar comigo que nós fizemos, então, nós fizemos a apresentação dentro dessa ideia que nós abordamos. Nós fizemos uma apresentação bem clara sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo e lá nós mostramos que na parte introdutória ela tem uma primeira parte, que é a parte de inicialização. Essa primeira parte, ela vai expor então, qual é a função da primeira parte? É expor uma contextualização. Então, nessa estratégia de contextualização, essa estratégia de inicialização de texto, você viu que eu coloquei algumas estratégias, ou seja, algumas formas de você iniciar esse texto de maneira em que o seu texto ele passe a ter ele passe a ser visualizado de maneira diferente. Então, meu brother, quando você pegou, por exemplo, eu falei para você, uma das estratégias que você pode utilizar, essa primeira que nós abordamos aí, nós falamos sobre a apresentação de um aspecto positivo da lei, a utilização do conectivo adversativo, além da apresentação do tema, que seria essa primeira parte da sua introdução. E eu dei exemplo para vocês, eu mostrei como é que você pode fazer isso, coloquei as expressões adequadas para você utilizar. E na outra situação que nós apontamos foi essa, a negação de um aspecto positivo, né? Você trazer um aspecto positivo, além de nós abordarmos também o início do texto com expressões que denotam essa ideia de negatividade, essa ideia de negação, como apesar de, contrariando, ao contrário. Então aqui são algumas orientações, algumas estratégias de inicialização que nós passamos para você. Uma outra questão também que nós abordamos foi narração de livro, de filme. Você olha as aulas anteriores e você vai perceber como é que nós apresentamos tudo isso, quais são as expressões que nós utilizamos. Você lembra que para cada uma dessas estratégias nós apontamos marcas linguísticas que vão exatamente deixar claro a sua intenção quanto à utilização desses recursos, ok? Então, a partir de agora, nesse momento, agora eu quero que você olhe comigo o seguinte. Quando nós falamos sobre apresentar a tese mista, né? Estratégia para apresentar a tese mista, você tem que entender primeiro o conceito. O que é uma tese mista? Professor, explica esse negócio. O negócio aí está meio complicado para nós. Explica aí. Então é o seguinte, meu brother, meu queridão, minha queridona, atenção. Quando você entender, o que você tem que entender o que é uma tese mista? Vai ser o momento da partezinha do seu texto, especificamente naquilo que nós estamos trabalhando de sequência textual no segundo período,
em que você vai apresentar, você vai colocar, você vai juntar a sua opinião. Olha aí a parada, ó, ó como é fácil, ó. É a junção, olha aí, ó, a junção da sua opinião, a sua opinião, a opinião do autor, com o que? Com uma solução genérica. Então, quando você olha para isso aqui, você olha para essa estratégia, você vai observar que a tese mista, é por isso que é misto, porque ela junta duas situações. Meu brother, ela junta a situação da opinião e ela junta a situação de uma solução genérica. Então, são duas situações que nós vamos apresentar nessa parte do texto. A tese mista, então, é isso. Professor, o que é a tese mista? É a junção, você vai juntar uma opinião sua sobre o tema, além, no mesmo período, você vai abordar o quê? Uma solução genérica, tá aqui, uma solução geral da parada, ok? Então é isso. Aí você observa como é que ficaria então a estrutura introdutória, com essa, nós apresentando essa estratégia da tese mista. Ficaria da seguinte forma, então você vai vir lá, primeira parte, eu vou colorir aqui, ó. A primeira parte você vai trazer o quê? A contextualização do tema. Então, você vai trazer aqui a contextualização do tema. É a primeira parte. Aquilo que nós falamos, filme, obras literárias, você começar com uma legislação, você negar a um aspecto positivo, todas as estratégias que nós passamos lá. Segunda coisa que você vai abordar o quê? O conectivo. Lembra, meu brother, fechou o período, vamos sempre procurar a utilização de um conectivo para que você possa juntar o período anterior com o período seguinte, a ideia do período anterior com a ideia do período seguinte. Lembre sempre a ideia de parágrafo ser uma unidade de sentido. Então você precisa ligar, relacionar os períodos do seu texto. E aí você, quando abordar o conectivo, você pode abordar um conectivo, por exemplo, o conectivo, você fala, professor, qual é o conectivo que eu posso utilizar? Você pode utilizar um conectivo aqui, depende da ideia anterior. Pode ser que você queira fazer uma espécie de contraponto, então um conectivo adversativo. Pode ser que você queira linkar, trazer uma adição de ideia, ademais, além disso, e assim por diante. Então você tem essas estratégias que você pode utilizar lá. E aí você apresenta, então, aí daqui, a partir desse momento, você vem com a tese mista. Aí você apresenta aqui a sua tese mista, advérbio de intensidade, e aí você traz, depois da tese mista, você reforça com o advérbio de intensidade a opinião, a solução genérica. Essa é a tese mista, você vai apresentar. E aí você finaliza com o conectivo conclusivo, você vem lá, conectivo conclusivo, tranquilamente, o conectivo conclusivo, ou um conectivo aditivo. Além disso, além do outro sim, ademais, ou você pode colocar um conclusivo dessa forma, diante disso, você pode trazer isso também. E a citação das palavras-chave do argumento 1 e do argumento 2, ou seja, isso aqui vai encaminhar para a sua argumentação. Você tem um planejamento, você apresentou então o que você irá dissertar na sequência do seu texto, ok? Isso é importantíssimo demais, meu velho. Você não pode esquecer isso, Jedi. Não esquece isso de jeito nenhum, meu amigo. Então vamos lá, cara. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Quando você olha, então, você observa comigo. Então vamos olhando essa estrutura aplicando em uma introdução. Vamos ver como é que isso ocorre de maneira clara e direta. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ver como isso ocorre. Primeira coisa, olha aí, ó, segundo Saramago, olha aí, segundo Saramago. Por que eu tô deixando isso aqui marcado? Estou deixando que você visualize isso aqui, para que você perceba que as expressões, os conectivos, os operadores são fundamentais. Então, quando eu uso segundo, é óbvio que eu vou expressar a ideia, que eu vou trazer algo de alguém, né? Eu vou trazer um conteúdo de uma pessoa, de um pensador, de um filósofo, de um sociólogo. Então, segundo Saramago, conforme Saramago. Então, você como leciona Saramago, como aduz Saramago. Então, você vai trazer essa parada toda para você trazer para a sua redação, para ficar top, velho. Então, vamos lá. Segundo Saramago, em seu texto Ensaio sobre a Cegueira, olha aí o que ele quer falar. Ele está querendo falar sobre o ensaio sobre a cegueira. Está aqui, ó, ensaio sobre a cegueira. Uma boa parcela das sociedades modernas vivem como invisíveis sociais. Olha bem,
ele usa uma contextualização utilizando o texto de Saramago, no seu ensaio sobre a cegueira. E o que ele quer trazer? Ele quer trazer essa ideia aqui, ó. Olha a ideia que ele quer trazer, ó. Olha a ideia aqui, vivem como invisíveis sociais. É essa parada que ele está trazendo aqui, ó. Vivem como invisíveis sociais. Quando ele expõe essa ideia, é porque ele já quer linkar com o tema que ele vai apresentar, com a tese que ele vai apresentar. Então, segundo período, lembra das expressões, dos conectivos, dos operadores que nós vamos utilizar? Então, olha aqui, ó, para além da arte, para além da arte, para além da arte. Olha a parada, fora da ficção, fora. Então você vai trazer isso aqui, ó. O que acontece na realidade fora do ensaio da cegueira, que tem uma relação direta com essa questão de que vivem como invisíveis sociais? O que acontece isso? Essa característica assola o Brasil. Essa característica de pessoas invisíveis, essa característica de pessoas que não são, que não conseguem ter uma assistência. É isso que está dizendo. Assola, uma vez que inegavelmente, olha, lembra que eu falei para você, depois você volta à aula anterior e você vai observar o seguinte, ó, quando nós trouxermos advérbios de intensidade, é para quê? Qual é a intenção dos advérbios de intensidade? É para trazer exatamente essa tonicidade, você trazer esse destaque ao seu ponto de vista. Aí você vem lá e troca assim, inegavelmente, olha aí, inegavelmente, os cidadãos em situação de rua, olha o tema, meu brother, olha o tema aqui, ó, os cidadãos em situação de rua, olha o tema aqui, lembra a tese mista? Tema, opinião, e aí você vai trazer também uma solução genérica. Então, os cidadãos em situação de rua sofrem com a falta de dignidade. Aqui, meu amigo, isso aqui é fundamental, meu brother, ó, sofrem com a falta de dignidade. O que é isso aqui? É o posicionamento. Isso aqui é a sua opinião, isso aqui é a marca que você tem um pensamento crítico, reflexivo, que você analisa a parada. E aí você vem sendo fulcral, então você vem sendo imprescindível agora, nesse momento, você coloca isso, aí você aponta para, sendo fulcral, o quê? A ampliação, aí vem com a tese mista, ó, a ampliação das políticas para mitigar essa anomia social. É a tese mista. Ó. Ele traz o tema, ele vem então com o posicionamento dele, a opinião, e aí ele traz a expressão, sendo fulcral, né? É urgente, há realmente essa necessidade da ampliação de políticas para mitigar essa anomia social. Ou seja, isso aqui é o quê? A solução genérica. É a solução geral. Ó, precisa fazer isso, precisa mudar isso aí. E aí eu fecho o parágrafo de maneira muito clara. Olha aí, ó o conectivo mais uma vez, diante disso. Ó o conectivo mais uma vez, ó o conectivo, ó, diante disso. Não esqueça jamais, ó o conectivo, diante disso, o operador argumentativo, para você marcar o fechamento do seu parágrafo. Para o debate efetivo dessa questão, aí você traz o quê? O argumento 1, argumento 2. Cabe analisar a responsabilidade estatal. Olha aí, cara, como isso é importante, ó. A responsabilidade estatal. Então, aqui é o argumento 1 e a sociedade frente à problemática. E ele finaliza, então, o parágrafo dele introdutório, mostrando todas as funções. Cara, isso é importante demais. Você fazendo isso aqui, você seguindo essa sequência, você cumpre todas as exigências que a introdução ela pede. E aí, fazendo isso, meu amigo, é só você partir para a argumentação, que vai ser show de bola, vai ser top demais, velho. Foi beleza? Então, essa é a nossa aula para que você possa entender a estrutura introdutória apresentando a tese mista. Valeu, galera!